Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Isaías 39, no versículo 4, que diz assim: Então disse, o que viram em sua casa? E disse Ezequias, tudo o que tem em minha casa eles viram, e não há nada em que meus tesouros em que não tenha lhe mostrado. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, aqui a gente vai falar sobre, o que aconteceu com o rei Ezequias, que foi o rei de Judá, aleluia, Jesus. Então, Ezequias, ele ficou enfermo, e a palavra vai dizer, que o profeta Isaías vem e decreta para ele, que é para ele consertar, a casa dele, e a casa no mundo espiritual significa a nossa vida. Então, quando você sonha com uma casa, significa a tua vida. Então, ele está dizendo, conserta a tua vida, não é limpar a tua casa, porque a tua casa está suja, não é isso. É conserta a tua vida. Aleluia, Jesus. E aí, então, ele na cama lá, ele orou, chorou, e Ezequias voltou. E o Senhor teve misericórdia dele. Aí então, ele vai dizer que ele fez um propósito com Deus. É como se ele fez uma oração, e daí no versículo 20 do 38, ele vai dizer assim, que eu cantarei instrumentos na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia, Jesus. Mas como ele estava enfermo, ele perguntou para Isaías, mas Isaías, como é que eu vou para a casa do Senhor agora cantar louvores se eu estou assim? Então ele recebeu a cura dele, aleluia, Jesus, porque ele fez um propósito com o Senhor, que ele ia louvar e engrandecer o nome do Senhor todos os dias no templo. Aleluia, Jesus. Mas aqui, irmãos, a gente vai ver um erro de Ezequias. Na verdade, Ezequias já estava falhando lá na frente, porque o Senhor queria mudança de vida dele. O Senhor queria mudança na vida dele. O Senhor não estava se agradando da vida dele. Aleluia, Jesus. Então, quando ele falou que ele ia louvar o Senhor todos os dias da vida dele no templo, o Senhor se agradou disso e o Senhor restaurou, aleluia, Jesus, a saúde dele. Mas nós vemos aqui, irmãos, que Ezequias, ele continua falhando, porque ele melhorou. Então o diabo aproveitou, aqui não diz que é o diabo, mas a gente sabe que tem o dedo do inimigo por detrás. Aí acredito que, os reis da Babilônia, jogaram uma seta para ir lá visitar ele, e o inimigo também jogou uma seta na mente dele, assim, que ele mostrasse tudo que ele tinha na casa dele. Aí a gente vê, irmão, também um erro dele, que ele está querendo se exaltar. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Vai dizer que quando você quer se exaltar com algo que você tem, até que foi algo que Deus te abençoou, aí o Senhor vai ficar irado com você, porque Ele vai abater aquele que se exalta. Aleluia, Jesus. Mas o que me deixa mais impressionada aqui é como a frieza de Ezequias. Então o Senhor vem, usa Isaías e pergunta quem que esteve aqui. Esteve o rei da Babilônia e todos os soldados, e mostrei tudo que tinha na minha casa. Quer dizer, se engrandeceu no coração dele porque ele tinha muito ouro. E então Isaías diz assim, que por você ter feito isso, ter se engrandecido no seu coração, o que vai acontecer?
todos esses ouros, todos os bens e ouro que você tem, tudo o rei da Babilônia vai levar para casa dele. Mas não vai sobrar nada. Eles vão aqui, eles vão vir aqui em tempos futuros e vão levar todo o teu ouro embora. E vão levar também todos os teus filhos, homens, e vão fazer com que eles virem eunucos. Eles serão castrados, para você ter ideia. O órgão genital do homem é tirado fora. Você imagina? Você acha que de repente, será que tinha uma anestesia naquele tempo lá para poder fazer isso? Misericórdia. Mas a gente vê uma frieza tão grande que ele estava preocupado só com ele. Ele não estava preocupado que os seus filhos dele iam sofrer, ele não ia lá pedir misericórdia, e a palavra não fala que ele foi pedir perdão ao Senhor também. Quando ele estava enfermo, ele lembrou do Senhor, mas agora que ele errou perante o Senhor, ele não pediu perdão, a palavra não fala que ele pediu perdão. E ainda ele fala, ainda com a maior frieza, que palavra boa foi essa que o Senhor me deu. Oh, glória, aleluia, Jesus. Então você imagina, irmãos, a frieza do coração desse homem. Ele não estava pouco se importando se os filhos iam sofrer, se os filhos iam ser levados como, não escravos, mas serviçais, porque os eunucos, eles serviam o rei. Todos eles iam ser castrados, iam virar... iam servir o rei da Babilônia. E ele achou bom isso, que no tempo dele vai estar tudo tranquilo. Enquanto ele estiver vivo, vai estar tudo tranquilo. E que os filhos, que ele estava pouco se importando com os filhos dele. Então, irmãos, a gente vê aqui, sabe, um homem que ganancioso, interesseiro, sem amor pela família. Então a gente tem que vigiar, irmãos, para que a gente não venha ter os mesmos erros que Ezequias cometeu. Então, quando doeu nele, olha só, para você ver, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Quando doeu nele, ele pediu socorro ao Senhor, ele se humilhou ao Senhor. Mas quando a palavra veio dizendo que os filhos seriam feridos, foi uma palavra boa. Que pai é esse, misericórdia, que pouco se importou, que não fazia igual Jó, que oferecia sacrifício pelos pecados dos filhos. Aleluia, Jesus. O temor que Jó tinha, ele ficava com medo, ele oferecia holocaustos para o Senhor, uma oferta ao Senhor todos os dias, se caso os filhos tivessem pecado. Os filhos não estavam, a palavra não fala que os filhos estavam se importando ir lá pedir perdão ao Senhor, mas ele fazia porque ele tinha maior zelo com os filhos. Ele tinha maior amor pelos filhos, mas amor maior ainda Jó tinha por Deus. Porque Deus provou ele de uma forma tão dura, de ter perdido todos os filhos, aleluia, Jesus, e não blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário, ele ainda louvou o nome de Deus. Jamais ele se voltou contra Deus. E Deus restaurou. Claro que não tem como você, como é que eu posso dizer, substituir um filho. Ele teve outros filhos e filhas, e a palavra vai dizer assim que não houve mulheres tão lindas como as filhas de Jó.
Mas por mais que ele tenha perdido os outros filhos, com certeza, nada substitui um filho não substitui o outro filho, aleluia Jesus. Mas nós vemos o amor que primeiramente Jó teve por Deus. A diferença do rei Ezequias. Então, irmãos, que a gente fique com essa direção no dia de hoje, para que a gente não venha errar e que a gente não venha ter essa frieza no coração. Porque se Ezequias se salvou, só Deus sabe. Amém? Então, deixa essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.